Tudo bem com vocês, Desbravadores Canaã? Meu nome é Douglas, para quem não conhece, e estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico das Joias da Eternidade. Estamos no nosso oitavo estudo, que é a Pedra Marcada. E dessa vez vamos para Cesareia, uma cidade que fica ali no litoral de Israel, que foi um grande centro portuário na época, o principal da época de Jesus. E hoje em dia é um centro arqueológico, histórico, mas ainda tem um pequeno porto lá. E ela foi fundada pelo Herodes. E vamos continuar nosso estudo e vamos começar decifrando o mapa. O que significa a igreja? Isso é uma coisa muito importante que devemos saber, porque frequentamos ela e temos que saber o que ela significa. E essa passagem se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz: Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é onde se encontra a verdade do nosso Deus. É onde Deus escolheu para que nós formos lá adorá-lo e louvar o seu santo nome. Isso é Deus. Isso é que é a igreja. Um local para adorar e glorificar a Deus e um local onde guarda a verdade. E a verdade é a Bíblia. Não podemos esquecer disso, tá bom? E toda igreja verdadeira fala somente a Bíblia. Tudo que está na Bíblia, a igreja verdadeira tem que falar. E é nisso que nós pregamos e acreditamos, unicamente na Bíblia. E Jesus foi o fundador da igreja. Ele falou que ele era a igreja. E ele deu esse encargo, depois que ele ascendeu aos céus, aos profetas e discípulos, para que desse continuidade. E isso começou também com os judeus convertidos e aos gentios que acreditaram no seu nome e na sua salvação. E esse foi o início da nossa igreja. E nós podemos encontrar essa história em Atos, que é o quinto livro do Novo Testamento. Agora vamos dando continuidade ao nosso estudo. Quais as principais características da igreja verdadeira? Essa é a primeira pergunta. E encontra-se a resposta em Apocalipse 14, versículo 12. Que diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A igreja verdadeira tem essas duas características, que é guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a fé em Jesus, que tem que reconhecer que Jesus é nosso Salvador, que Ele veio realmente à Terra, que Ele morreu pelos nossos pecados, no nosso lugar, e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Esses dois detalhes é o que define a igreja verdadeira. Não é nem só um, nem um outro, tem que ser os dois, juntos. Porque da mesma forma que a Bíblia relatou como Jesus ia vir e como é que Ele está aqui, a Bíblia também relata como Ele irá voltar. Continuando nosso estudo, a segunda pergunta: qual é a missão da igreja? Isso podemos encontrar em Mateus 28, de 18 a 20. Isso é conhecido como a Grande Comissão, que diz: Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes dizendo: Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus falou isso aos discípulos, ele se aproximou dos discípulos e disse isso a eles. E disse que o quê? Que a gente tem que trabalhar, pregar o evangelho, que a gente tem que chegar a todos os nossos amigos, vizinhos, tem que saber eles que nós somos cristãos, em quem a gente acredita. E por isso que é uma comissão, que foi Deus, que no caso Jesus, designou a nós, para a gente pregar nossos professores, colegas de colégio e também nossos pais e familiares. Então não se esqueçamos disso. Ele deixou uma promessa no final, no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, todos os momentos, no caso, até a consumação dos séculos, até o que o século dessa terra findar e ele voltar. Pode ser aí 2100, pode ser 2025, não importa que ano seja. Mas quer dizer, final do século, quando findar o tempo dessa terra. E continuando o estudo, como é biblicamente chamado o povo de Deus fiel dos últimos dias? A resposta dessa pergunta se encontra em Apocalipse 12, 17. Que diz: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O povo de Deus é chamado
que o povo de Deus é os que guardam os mandamentos de Deus. E eles são chamados que fiéis testemunhas de Deus aqui, por causa que são os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não podemos esquecer disso, que está aqui no final do versículo 17. E tem o testemunho de Jesus. Temos que ter o testemunho de Jesus todos os dias no nosso coração, saber o exemplo que ele foi nessa terra, saber o que ele fez. Não nos esquecemos disso. Isso é a característica dos santos dos últimos dias, por causa que vão guardar e vão glorificar e honrar somente a Jesus aqui nessa terra, e vão ser os únicos que vão falar do seu santo nome. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês tenham gostado. Iremos orar agora. Senhor Deus, aguardamos a sua volta. Pedimos que o Senhor nos guie, nos mostre e nos ensine como devemos agir na sua igreja verdadeira, como devemos guardar seus mandamentos e como devemos pregar o seu santo evangelho. Muito obrigado por nos ouvir. Lhe pedimos e agradecemos. No nome do amado Filho de Jesus. Amém. Agora, lembrando da especialidade de minerais e rochas que vocês estão fazendo, tem mais uma atividade que vocês têm que fazer. Essa é bem engraçada. Pesquisando e aprendendo. Escolha uma história bíblica onde uma rocha foi importante. Aí você tem que estudar a Bíblia, ler ela e aprender sobre essa história. E você tem que apresentar a história aos membros da sua unidade, através de uma mímica, para que eles descubram de qual história se trata. Uma dica, hein? A rocha é Jesus. Então, tem uma dica. Procure na Bíblia uma história que fale da rocha e apresente seus amigos de forma de mímica. Não esqueça de orar, não esqueça de estudar a palavra de Deus e, principalmente, reconhecer que Jesus é nosso Salvador e Redentor. Muito obrigado e até mais.